vezes nós limpamos o espaço, nós não estávamos com uma ferramenta adequada. Isso nos deu mais trabalho ainda de cavarmos esse barro. Enfim, conseguimos cavar o barro. Quando nós cavamos o barro, enchemos uma vasilha, trouxemos para casa. Quando chegou ali, a minha esposa pediu para que eu fizesse o bolo de barro, para fazer, para adaptar as folhagens do arranjo. Nós estamos vendo aqui esse arranjo tão bonitinho, né? Nós imaginamos que por baixo dele, o que está sustentando ele, na verdade, é barro. Se nós olharmos daí, se vocês olharem daí, vocês não vão ver o barro, vocês vão ver o arranjo, bonitinho, não é assim? E o que me chamou a atenção foi que quando chegamos em casa, eu molhei o barro, eu pisei no barro. O engraçado é que eu queria pisar com um chinelo, mas não dava para amassar com um chinelo, porque eu não queria melar meus pés, meus pecitos, né? Tão bonitinho, né? Minha sobrinha essa semana deu uma caprichada, se travou uma unha, que você não deixa que dói. Mas eu observei que esse barro tinha algumas pedras. E para tirar as pedras desse barro, era preciso colocar as mãos. Os pés não davam. Os pés só davam para amassar. E eu tive que baixar, regacei as calças das pernas, ou as pernas das calças, né? E ali baixei e fui tirando as pedras. Comecei a amassar o barro. E eu tirei muitas raízes, porque lá no momento que nós estávamos cavando o barro, esse barro, ele estava ligado à terra não só pelo barro, mas ele estava ligado à terra também pelas raízes. E essas raízes desse barro estavam firmes. Tão firmes que nós precisamos cortar, foi preciso cortar as raízes desse barro para nós poder trazê-lo, para podermos fazer o bolo, para então concluirmos o arranjo. Mas você pode estar perguntando o que tem a ver a passagem que nós acabamos de ler com o que eu estou falando. Logo nós vamos chegar à conclusão. Queridos, qual é realmente o pecado que nos condena? O que leva o homem à ruína? O que leva o homem à destruição? Ou o que conduzirá o homem ao inferno? Quando o nosso irmão, o apóstolo João, ele escrevendo uma das suas epístolas, não o evangelho, mas uma das suas cartas, a primeira carta que João escreve, no versículo de número 1, capítulo de número 1, e o versículo de número 7, João diz: se nós andarmos na luz, ele nos purificará de todo, o sangue de Cristo nos purificará de todo o pecado. Mas o pecado, ele pode nos levar ao inferno? Qual é o pecado que nos leva ao inferno? João está dizendo agora que o sangue de Cristo nos limpa, o sangue de Cristo nos lava, que o sangue de Cristo, ele pode nos purificar. Esse sangue que foi derramado na cruz, que é derramado sobre as nossas vidas, foi o preço que Cristo pagou. Primeiro, o esforço de Jesus no Calvário
que ele fez para nos arrancar do mundo. É o esforço que nós fizemos para cavar o barro. Não dá nem para comparar. É só para termos fazermos uma reflexão, para nós fazermos uma alusão ao que Cristo fez na cruz para nos arrancar do mundo, para nos tirar do mundo, do pecado, da servidão. E quando Cristo nos tirou, Ele cepou, arrancou as nossas raízes, as raízes que nós tínhamos do mundo, as raízes, aquilo que nos ligava ao mundo, aquilo que nos ligava ao pecado, aquilo que nos ligava à morte, aquilo que nos levaria à condenação. Se Cristo fez isso por nós, qual é o pecado que pode nos conduzir à morte? Mas aí, amados e queridos irmãos, quando nós vamos para a passagem do Evangelho segundo Lucas escreveu, o capítulo de número 23, o verso de número 39, nós estamos vendo um homem que agora ele está preso às suas raízes, um homem que está preso às suas convicções, um homem que está preso às suas certezas. E preso às suas certezas, ele agora, olhando para Jesus, ele não consegue enxergar em Jesus o Salvador, ele não consegue enxergar em Jesus uma oportunidade. Quando ele olha para Jesus na cruz do Calvário, ele olha e vê Jesus e ele diz assim: olha, tu não é bom, já que tu não é bom, tu não é rei, tu não é mestre. Ele blasfemou de Jesus. Ele disse assim: olha, não era tu que cegava, que curava os cegos, não era você que dizia que se derrubasse o templo em 3 dias você reconstruiria. E ele começa a escarnecer, ele começa a zombar, ele começa a dizer coisas a Jesus, amados irmãos. Sabe por quê? Porque ele ainda está ligado ao mundo, porque ele ainda está ligado ao pecado, porque ele ainda está ligado às trevas, porque os seus olhos não conseguem ver. Sabe o que é isso, queridos? O pecado que conduz o homem ao inferno. Eu já chego lá. E esse homem, queridos, ele olha para Jesus e ele começa a zombar de Jesus. Ele não consegue ver que aquele momento, ele não consegue enxergar que aquilo ali, aquele momento, aquele período, é o período que Jesus estava se sacrificando para nos dar vida. Colocaram sobre ele da estrada até o Gólgota, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E então, quando crucificaram, colocaram uma placa dizendo: esse é o rei dos judeus. Mas a coroa de espinho que Cristo usou foi para que hoje eu e você, nós pudéssemos ter a oportunidade de ter a coroa da vida. A coroa da vida, amados e queridos irmãos, Cristo nos oferece através do uso da coroa de espinhos em meio ao caminho ao Gólgota. E aquele homem, aquele ladrão ali na cruz, ele agora olha para Jesus escarnecendo. Ele não consegue ver o grande sacrifício de Cristo. O problema é que esse ladrão, ele poderia até ter as suas razões, ele poderia até, por um momento de dor, poderíamos até compreender esse momento, porque é o momento da morte. No momento da morte, o homem, ele às vezes fala e faz coisas terríveis, ou fala, alguns se apegam com o que não existe.
outros ainda conseguem olhar e ver Jesus como a solução. Mas no momento da agonia, aquele homem agora está escarnecendo de Jesus e não está reconhecendo o sacrifício que está sendo feito por Jesus. Entenda aonde eu quero chegar, entenda aonde eu quero chegar com isso. Que às vezes nós também nos prendemos nas nossas convicções, nos prendemos nas nossas certezas, nos prendemos em nossas razões, e preso a essas convicções, preso a essas razões, nós não enxergamos, nós não olhamos para a cruz de Cristo como sacrifício, nós não olhamos para Cristo como o olhar que deveríamos olhar, nós não olhamos para Jesus como o nosso Salvador, nós não olhamos para Jesus como a oportunidade que Ele está nos dando para usar a coroa, para desfrutar a coroa da vida. Nós estamos olhando para Jesus e simplesmente, assim também como o ladrão lá na cruz, nós estamos zombando. Nós estamos também, amados e queridos irmãos, de certa maneira, olhando e dizendo assim: eu não mandei Jesus morrer por mim. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós não estamos o reconhecendo como nosso Deus, nós não o reconhecemos como nosso Senhor. Sabe, nós estamos presos às nossas razões, nós estamos presos às nossas convicções, nós estamos presos com as nossas certezas. E essas certezas, elas podem nos levar ao inferno. Por que ela pode nos levar ao inferno? Porque essas nossas certezas trará uma grande dureza no nosso coração. E esse homem ali, agora, no momento da morte, no Gólgota, junto com Jesus, e o outro do outro lado também, agora, ele endurece seu coração a ponto de dizer: desce, liberta-te, livra a tu e livra a nós também. E o seu coração se endurece. Daí o pecado que condena o homem ao inferno, a dureza do coração. O escritor aos Hebreus, ele escreve, ele diz assim: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Nós estamos vivendo um tempo aonde nós estamos olhando e vendo muitos irmãos com os corações endurecidos para a palavra, olhando e vendo muitos corações, muitas pessoas que poderiam estar dando frutos em meio à obra de Deus, mas o coração se endureceu. Por quê? Porque as suas raízes, ele ainda não permitiu que Cristo cortasse as suas raízes com o mundo. Enquanto nós não cortarmos as nossas raízes com o mundo, enquanto nós ficarmos ligados, querendo estar ligados com o mundo, aí, querido, sabe de uma coisa? Nós não vamos de maneira nenhuma agradar a Deus. Por quê? Porque nós ainda estamos ligados ao mundo, porque nós ainda estamos sendo ainda conectados com as coisas do mundo, e não queremos nos desconectar com as coisas do mundo, porque estamos tendo saudade das coisas do mundo. E aí nos prendemos nas nossas certezas, nos prendemos em nossas razões, nos prendemos nas nossas convicções. Aí o outro do outro lado, ele olha para Jesus, ele olha para o ladrão e diz assim: ei, rapaz, mesmo na situação de morte, mesmo na situação de angústia, passando por esse momento tão terrível, você mesmo assim não teme a Deus? Observe que aquele ladrão, logo imediatamente, ele reconhece Jesus como Deus, como Senhor, porque ele diz: tu não temes a Deus estando tu na mesma situação. Qual é a situação? Situação de cruz.
E aí agora ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele não está pedindo a Jesus salvação, não está dizendo: Jesus, olha, quando o Senhor sai dessa aí, me liberta também. Ele está esperando apenas que Jesus se lembre dele. Sabe o que é isso, irmãos? Ele agora, mesmo tendo uma vida de pecado, mesmo passando uma vida terrível, mesmo vivendo uma vida de ladrão, de salteador, ele agora aceita que Cristo, mesmo que sendo pelos últimos momentos, as últimas horas da sua vida, ele aceita que Cristo arranque as suas raízes conectadas ainda com o mundo. Ele olha para Jesus e ele enxerga em Jesus um Salvador. Ele olha para Jesus e ele se desprende das suas certezas, ele se desprende das suas convicções, ele se desprende das suas razões. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está dizendo: eu sei que tu és rei, eu sei que tu és Senhor, eu sei que tu és Filho de Deus, então não precisa nem fazer nada por mim, basta lembrar de mim, basta olhar uma vez e lembrar que esteve crucificado comigo. E Jesus olha para ele e libera sobre ele uma palavra de salvação. Jesus olha para ele e libera uma palavra de libertação. Jesus olha para aquele homem e libera para ele uma oportunidade. Jesus olha para ele e diz assim: hoje, ou ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Alguns estudiosos dizem assim: mas Jesus não foi para o paraíso. Alguns estudiosos dizem que Jesus desceu às profundezas do inferno, tomando a chave da morte ou do inferno e levando sobre ele aqueles que ainda estavam cativos. Essa é uma linhagem teológica que nós vamos estudar em outro momento. Mas, queridos, Jesus, quando ele morre, ele leva imediatamente aquele ladrão para o paraíso. Porque antes de descer, ele foi ao paraíso. Isso Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14. Paulo diz que nós que estamos vivos seremos arrebatados, e que de maneira nenhuma aqueles que morreram antes de nós antecederá a vinda do Senhor, ou a nossa entrada no céu na glória. Isso nos dá a entender que Jesus agora pega aquele homem, aquele ladrão, leva direto para o paraíso a sua alma, concedendo-lhe uma oportunidade de redenção, salvação. Mas por que aquele homem recebeu uma oportunidade, irmãos? Porque aquele homem agora recebe uma chance dessa. O homem passou a vida toda roubando, salteando, quem sabe até matando, em busca de riquezas, podemos dizer dessa maneira. Mas aí agora no último fôlego de vida, na última chance que ele tem, ele se apega com Jesus. Ele olha para Jesus e vê em Jesus uma oportunidade de mudar algo, um trajeto da sua alma. Que o pecado que conduz o homem ao inferno é a dureza do coração. Sabe por quê? Porque o perdão foi oferecido a esse homem na cruz.
Jesus agora oferece um perdão a esse homem na cruz. Esse homem tem a oportunidade de mudar o trajeto, a trajetória da sua alma. E um escarnece, um zomba, o outro se agarra com a oportunidade. O outro está quebrando o seu coração e permite que Jesus então arranque as suas raízes que o conectava com o mundo, que o conectava com o pecado. Enquanto, amados e queridos irmãos, nós não permitirmos que Deus nos conecte novamente com Ele, cortando as nossas raízes com o mundo do pecado, com o mundo pecaminoso, então nós não viremos desfrutar da verdadeira, boa e perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Precisamos permitir que Jesus corte as nossas raízes, porque na maioria das vezes as nossas raízes são raízes pecaminosas. Qual era a raiz desse ladrão? Era o roubo, era assalto à mão armada. 157 falado, né? Para quem não sabe, 157 é o artigo de assalto à mão armada. Eu não sei que já mudou, não sei. As raízes dele eram raízes ruins. As convicções que ele tinha eram convicções ruins. As suas razões lhe levariam à morte. As suas certezas lhe levariam, conduziria ao inferno. E ele não abre mão. Ele não abre mão das suas raízes. Não abrindo mão das suas raízes, não abrindo mão do seu mundo, ele é conduzido ao inferno porque endureceu o seu coração. Mas o outro agora ele olha e reconhece e diz: as minhas raízes são raízes ruins. As minhas raízes são raízes pecaminosas. As minhas raízes me conduzirá ao inferno se Cristo não cortar e mudar a história. E ele aceita Jesus naquele momento, dizendo: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele muda a trajetória da sua vida. Ele muda a trajetória da sua alma. Sabe por quê? Porque ele abriu o seu coração, aceitando a Cristo, aceitando a palavra de Deus, aceitando que as suas conexões com o passado, as suas conexões com o mundo, as suas conexões com o mal fossem cortadas. Quando nós aceitamos que Cristo corte as nossas conexões com as nossas raízes, com aquilo que nos liga ao mal, com aquilo que nos liga ao pecado, então Cristo entra e muda a nossa história, muda a nossa trajetória, nos dando então mais uma oportunidade. E infelizmente, um morre, é sepultado. O outro morreu e foi levado ao seio de Abraão. A escolha está em nossas mãos. Às vezes nós endurecemos os nossos corações pelas nossas certezas. Não, eu tenho certeza que é assim. Eu tenho convicção que é assim. As nossas certezas e as nossas convicções diante da palavra, se não estiver enquadrada com a palavra, não vale nada. As nossas convicções, as nossas razões diante da palavra, ela é totalmente esmagada, ela é totalmente quebrada, porque quando nós olhamos para Cristo, Cristo está nos dando, mudando todo o trajeto da nossa vida. Mas isso se nós fizermos, isso se nós aceitarmos que Ele faça isso. Amém? Amém. Amém? Amém. Você pode aplaudir Jesus?